Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje começando mais uma live. Hoje o tema é criação da realidade, lei da atração, como que isso nos influencia, de que maneira as crenças vão afetar como tudo se manifesta à nossa volta, né? Oi, Adriano já está aqui, o Adriano é nosso convidado de hoje. O Adriano já solicitou aqui para entrar, que delícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu primo Rodrigo, super estrela, apresentador lá em São Paulo, que delícia. Gratidão. Olá, boa Adriano, noite. bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal, todo mundo. Ana Lúcia Ribeiro, minha grande amiga Ana. Obrigado, Ana. Estamos aí hoje, presente junto aí para trazer novidades, reflexões para todo mundo. Obrigado por comparecer, tá? Obrigadão. Só gente linda, pessoal. Gratidão. E é tão gostoso que a gente encontra tanta gente boa, né, Adriano? Que daí a gente já vai numa Ô, vibe gostosa. E todos Betinha, Ana vocês, Paula. ó a esposa lá, tua esposa, Ah, Lana. claro. Bem-vinda. Bruna, maravilhosa. Então, gente, hoje o nosso tema é lei de atração, crenças e criação da realidade. Eu vou estar aqui junto com o notebook para a gente poder estar salvando os comentários que o pessoal mandar. Até para se tiver perguntas, vou até abrir aqui onde que tá e a gente ir podendo responder. Oi, Bruna linda. Então, assim, eu trabalho com hipnoterapia, Theta Healing e outras terapias corporais. O Adriano, vou deixar ele se apresentar. Estamos aqui em Ponta Grossa, Paraná. E esse é o nosso tema, Adriano. Toda sua. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Adriano Saciloto, também trabalho com terapias integrativas, né? Tenho a clínica aqui em Ponta Grossa e juntamente com a Daniele temos uma grande parceria aí, levando a todo mundo tratamentos que possam de alguma forma contribuir para a melhoria da sua vida nesses momentos atuais, ok? Então, um grande beijo, estamos aí, passar para a Dani dar a continuidade e ficamos à disposição de vocês para perguntas, alguma dúvida que tiver, daí no finalzinho a gente abre um tempo, tá ok? Beijão. Bacana. A gente faz um trabalho muito legal e nós trabalhamos lá na clínica, né, Adriano, com o inconsciente. Ou ainda, para quem chama de subconsciente, ou seja, aquilo que não está no meu consciente. Que nós já trabalhamos com isso todo dia, tanto na hipnoterapia, para cura da saúde física, da saúde mental, inclusive da saúde assim, emocional, até para quem sinta que isso de alguma maneira influencie no seu estado de espírito, né? Então, é muito comum que a gente receba muitas queixas na clínica sobre isso, sobre eu quero estar diferente, eu gostaria que a minha realidade fosse tão diferente do que eu espero hoje. Até eu achei legal que o Adriano colocou assim no nosso comentário, né, da divulgação, que várias frases, gente, eu vou começar com essas frases que eu achei que ficaram maravilhosas, tá, Adriano? Que são, eu me dedico tanto e ninguém me valoriza, né? Que são frases que muitas vezes a gente vai repetindo de coisas que a gente se revolta. Eu queria que fosse diferente, né? O dinheiro não para na minha mão, eu posso fazer de tudo, eu economizo, de repente vem algo e consome aquele dinheiro. É impressionante, Dani. Eu não sei o que fazer, né, Adriano? É, Não consigo dizer não e por isso as pessoas se aproveitam de mim, né? Então, aquela sensação de abuso, que pode ser do relacionamento, não precisa ser necessariamente físico, às vezes até financeiro, né, gente? Então, parece que pra mim nada dá certo, eu tenho o dedo podre, pra mim nem o relacionamento parece que vai, tudo é, sobra pra mim. Então, assim, até um dos elementos que a gente colocou na nossa ficha pré-atendimento, né, quais são as 5 frases que você mais repete verbalmente ou mentalmente no seu dia? Até fica de convite para vocês já fazerem com vocês mesmos esses exercícios durante a live, perfeito, perfeito. porque a gente vai começar a trabalhar bem essa questão do que eu estou vibracionando, né? O pensamento, gente, o sentimento é uma energia muito forte. E nós somos seres, né, que não somos só carne, nós somos seres que também temos a questão do magnetismo. Então, nós atraímos aquilo que a gente vibra conscientemente e inconscientemente.
E muitas vezes nós não temos conhecimento disso, a gente só percebe quando as coisas estão travando. Então hoje nós vamos discorrer um pouco, oi Cristina, de onde isso pode vir, né? Por que será que isso está comigo, sendo que eu não quero mais isso na minha vida? Como eu posso trabalhar isso e de que maneira eu posso estar percebendo que isso está influenciando na minha vida, né? E claro que dentro de todos os tópicos que a gente vai discorrer aqui, é interessante que você saiba que nós, inclusive nós terapeutas também, antes de sermos terapeutas, não frequentamos uma escola para entendermos o nosso inconsciente. Então, quando nós começamos a fazer essa viagem dentro de nós, né, a gente traz muita responsabilidade, que é trazer a direção da nossa vida. Nós somos co-criadores da nossa realidade. A diferença é que quando a gente não está fazendo um trabalho, a gente está co-criando aleatoriamente, sem colocar uma direção, né? E quando nós começamos a fazer um trabalho de conhecimento interior, nós temos a oportunidade de dirigir a nossa vida. E isso também traz uma responsabilidade muito grande. Então, hoje nós vamos falar várias vezes sobre o que nós estamos criando, porque essa realidade está na nossa vida, né? Então, recebam isso como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade de, se nós criamos, mesmo inconscientemente, quando nós tomamos consciência, a gente pode descriar aquela realidade que não estava legal e criar de novo de uma maneira mais amorosa, mais elevada. Tem algumas também que o Adriano colocou aqui, eu achei legal, que é, eu não como, opa, escorregou aqui, eu não como, faço regime e nunca consigo emagrecer. Não tem ninguém pra mim nesse mundo, já desisti, o mundo está cada vez pior, né? Então, assim, são muitas falas que a gente recebe, e as pessoas já tentaram de tudo, já virei o santo de ponta cabeça, já fiz reza, já fiz benzimento, e o que eu posso fazer para mudar isso, né? Então, hoje nós vamos trabalhar. E tudo isso começa na base do sistema de crenças, gente. A gente vai falar um pouco, de novo, sobre crença, é algo que a gente precisa sempre estar revisando, porque até nós que somos terapeutas trabalhamos com isso, às vezes a gente se pega, né, deixando uma crença desnecessária continuar rodando. A crença é um programa, é um sistema, é uma forma da gente ver o mundo que a gente comprou ou não. E esse padrão de crença, que essa vibração, tudo que a gente coloca energia, gente, pensamento, energia ou boa ou ruim, né? Por exemplo, o excesso de medo, aquilo vai encorpando e aquilo se materializa na nossa vida. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Adriano, você quer comentar um pouco do que é crença, falar algo sobre isso que eu falei até aqui? Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante a colocação que você fez, né, que nós, como terapeutas, né, também nos colocamos, isso é importante frisar, também nos colocamos que temos as nossas crenças. E a única diferença, e é isso que nós estamos tentando trazer hoje para o pessoal também, é que com um pouquinho de mais facilidade a gente consegue identificar que quando eu estou tendo algo que está me atrapalhando, né? Por quê? Porque a gente acabou estudando para trabalhar com isso, né? Então, digamos hoje assim, eu estou sempre batendo nessa tecla. O que é que está me incomodando aqui? Então, aí a gente faz um mergulho interior, dentro das próprias técnicas que a gente trabalha, e consegue lá descobrir o que é que eu tinha aqui dentro para poder mudar isso, né? E a partir daquele ponto, isso não mais atrapalhar o fluxo da minha vida, né? Então, o importante é o seguinte, lei de atração, crenças e a criação da nossa realidade. Então, esse, como sendo o tema central, a gente vai precisar entender, em primeiro lugar, o que é lei de atração, tá? Então, eu separei algumas leis universais que a gente estuda, né, em várias escolas de filosofia, espiritualismo, né? Não aquelas leis científicas específicas, né? Lei do magnetismo, lei da gravidade, né? Lei da eletricidade, mas são leis que também regem o nosso universo. O que quer dizer isso? Que a gente tendo ou não conhecimento dessas leis, nós somos regidos por elas, né? A Denise hoje um exemplo bem legal comigo, né? Você vai para os Estados Unidos, para um outro país, existem leis de trânsito, né? Você conhecendo ou não aquelas leis,
você é regido por elas. Se você derrapar aqui digamos, em algo equivocado, você será, no caso, multado. E aqui a gente sofre, no caso, as consequências dessas leis. Então, qual é que é o grande objetivo de hoje? Se a gente chegar ao final da live com todos vocês dispostos a fazer uma reflexão interior, tá? Já é um grande ganho. Tá? Então, vamos lá. Para entender a lei de atração, existem algumas outras leis, tá? Que não vou dizer que vêm antes, mas elas estão todas entrelaçadas, mas vocês vão começar a entender que vocês já conhecem a grande maioria delas. Entretanto, o que não acontece é que a gente não está parando para prestar atenção, né, naquilo. Então vamos lá, primeira lei, tá? Não que é numa ordem de importância, tá? Mas a primeira lei que é a lei da unicidade divina. O que diz essa lei? Que tudo e todos estão interligados. Quem nunca ouviu isso? Né? Então tudo que existe no universo está interligado. Tá? Muitas religiões ou seitas ou questões falam que existe um divino e que nós somos parte de tudo e de todos, estamos todos conectados. Isso é uma grande verdade. Alguns cientistas hoje, como o Nassim Haramein, um grande físico, ele já tem um trabalho em cima de um universo conectado. Então é a nossa ciência convencional chegando naquilo que a espiritualidade vem dizendo há muito tempo. Então, no popular, como que a gente pode conhecer essa lei? Somos todos um, né? A gente ouve dizer, somos todos um, mas a gente não para pensar. Então, se nós estamos todos conectados, quer dizer que eu interfiro, a minha forma de agir, de pensar, interfere no coletivo. Esta é a grande lição dessa lei. Segunda, a lei da vibração. Tá? Então, tudo no universo vibra, se move e viaja em padrões circulares. Então, vamos lá. Nós, no plano físico, somos um grande aglomerado de átomos, né? E os átomos e elétrons e tem aquela órbita circular. Então, se a gente observar, quer dizer que, no popular, a gente poderia usar a expressão o mundo dá voltas. Então, toda aquela energia que sai, um dia retorna. Né? Hoje, no bate-papo que a gente estava tendo, eu vendo uma outra live de uma outra colega um dia, foi comentado exatamente a questão seguinte, ó, você é pai de toda aquela energia que você cria. E se você é pai, não importa para onde você a direcionou, ela volta para você. Tá? Foi muito legal o exemplo, porque você é o criador. Se você é criador, ele é seu. Tá? Terceira lei, lei da ação. Então, ou seja, nós precisamos agir quando recebemos uma orientação interna, já que somos os co-criadores. Então não basta ter a intuição. Então para nós já, siga a sua intuição, diz o popular. Né? Por que a gente não faz isso? Né? Ah, mas será que a minha intuição não está me enganando, não está me dando um trampo aqui? Olha, como que você pode identificar se essa intuição é legal, se ela vem do teu eu superior? Sinta. Sentindo se aquilo que a tua intuição está mandando é legal, é gostoso, está leve para você, a palavra que a gente usa bastante, né? Está leve para você, siga, é do teu eu superior. Tá? Se não tiver, tiver um pouco de não, isso não é muito legal, não siga. Tá? Quarta. E o que é o leve, né? O leve é pro corpo, né? Então você sentir, leve. Você fala, leve. Você sente como que o teu corpo responde, né? Isso é legal, assim, a gente trabalha muito isso, é verdade. Tem que ser leve, a vida tem que ser leve, porque se tiver algo que você está fazendo, está pesada porque você está nadando contra a correnteza, está contra o fluxo. E toda vez que a gente está contra o fluxo, então a gente vai cansar, vai despender energia em algo que não precisa. Talvez não seja para nós aquele caminho. O caminho é outro. A gente precisa parar para aprender. Né? Então, na lei da correspondência. O mundo exterior reflete o mundo interior. Está vendo que a gente está vindo lei por lei e está tudo em volta da lei da atração. Então, se o mundo exterior reflete o mundo interior, o que a gente diz lá no popular? Se quiser mudar o mundo, mude a si mesmo. Que é o primeiro passo. Tá? Nós estamos, então, no comando das nossas próprias vidas. Então, toda a frequência, toda a energia que você
emana do teu interior, cria uma circunstância interna, uma realidade. É uma manifestação. Então, quando a gente consegue compreender que tudo no universo é energia, e que essa energia não para, né? Ela não pode ficar parada, se ela sai daqui, outra tem que entrar, né? A partir daí a gente consegue entender todo esse processo, esse mecanismo de retorno. Isso é importante para nós. Então, nós começamos agora, vamos usar uma, para que não seja mal interpretado, mas nós começamos a separar os adultos das crianças, né? Nós começamos a assumir as rédeas da nossa vida. Tá? Se até então a gente não imaginava, eu sou o criador de todo esse universo em torno de mim, mas você está dizendo que eu sou culpado? Não, não estamos falando de culpa, nós estamos falando de tomar consciência. No mesmo momento em que você toma consciência se aquilo que não está legal na sua vida, existe uma pessoa que é o centro de tudo, que é você mesmo, tá? A lei da atração a gente vai conseguir até o final expor para você como isso é possível. A mesma lei te serve para mudar. Então, a força que te conduziu àquela situação de sofrimento ou de angústia é a mesma força que te tira dela. Entendeu? Então, Exato. ela traz uma grande, digamos, solução, que a responsabilidade é nossa, mas a solução também está na nossa mão. A gente não depende de ninguém. Entendeu? A gente não depende de um governo, a gente não depende de um pai, de uma mãe, de um filho, de um esposo. É só nós. Só nós. Nós compete, né? Lei de causa e efeito, uma lei bastante conhecida no mundo espiritualista, né? Que toda ação tem uma reação apropriada, né? Então, o que quer dizer? Estamos novamente no comando desse processo e atraímos tudo para a nossa vida, conforme as ações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, isso é muito importante, novamente, girando em torno da lei de atração, tá? Uma lei muito importante, que às vezes a gente não compreende, porque a gente tem algumas crenças, né? Chama-se lei da compensação. A Dani gosta muito dessa, né, Dani? Lei da compensação quer dizer que a compensação ela é o resultado dos nossos atos. Então, a gente está falando de compensação e não recompensa, tá, pessoal? Então, compensação é o seguinte, para que exista equilíbrio, tá? Como eu falei, que uma energia se move. Você manda uma energia daqui, outra energia tem que entrar, tá? Então, é o resultado daquelas nossas ações. Na verdade, a gente até pode dizer que essa lei é o braço direito da lei de ação e reação. É o efeito, né? Ou a lei da causa e efeito. É o efeito, essa lei da compensação. Quer dizer o quê? Que se você demanda algo, é necessário que algo entre. Vamos dizer, pode ser remuneração, quando você está fazendo um trabalho, tá? Pode ser um simples obrigado, porque nós estamos falando que tudo é energia. O simples obrigado é uma compensação. O universo precisa troca, estar... né? É uma troca, o universo precisa ter equilíbrio. Quando diz que não, que as coisas têm que ser de graça, mas o graça não é financeiro. Um abraço, que eu digo muito obrigado que você me ajudou, isso é uma compensação. Né? A pessoa diz, você não tem dinheiro, mas tem um abraço para me dar, então compensa. A energia volta, ela circula. Tá? E o nosso sistema, ele exige isso, né? Para não ficar aquele sentimento do eu estou devendo, do eu preciso, eu fiquei em débito com a pessoa, para os dois. Para os dois lados, exatamente. Foi muito importante você falar isso, que quando eu estou te devendo, você está criando um problema para você. Ser grato Sim. é diferente, você pode ser grato. Agora, quando você joga assim, cara, eu devo tudo para você, olha, você não sabe o que você acabou de fazer. Você acabou de criar um vínculo que pode se estender para vidas futuras, né? Não entrando aqui no mérito daqueles que acreditam ou não acreditam. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque a gente pega casos e situações em que as pessoas trazem lá do passado compromissos assumidos. Uhum. Que hoje eu disse, nossa, eu nem imaginava que isso poderia. Não, para o universo não precisa fio de bigode, não precisa contrato, bastou você expressar a vontade. Expressou a vontade, criou energia, aquela energia está lá gravada. Né? Uhum. E por fim, né, para não me estender,
a lei de atração. Então, ou seja, todos os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, ações, né? Da mesma forma que a gente emite essas energias, todas elas retornam para nós. Né? Então, o que quer dizer isso? No popular, a gente fala lá, tudo que você manda volta para você. Né? E a gente fala, só que a gente fala da boca para fora. A gente fala e não pensa no que está falando. E é verdade, é uma grande verdade. É disso que nós estamos falando aqui hoje. A lei de atração. Então, o que a gente precisa agora saber? Ok, se tudo que acontece na minha vida, e aí a gente tem, desculpe fazer um parênteses aqui, vocês lembram do livro aquele, Um Segredo, teve um documentário bastante, né, best-seller, famoso, aquilo é uma realidade. Aquilo não é lorota, não, aquilo é realidade. Então o segredo está falando nada mais do que uma lei de atração. Ele tem uma técnica, um método para fazer, a gente utiliza outros. Né? Então agora fica aquela pergunta, que daí eu passo a bolinha para você, Dani, que tá ok, mas o que determina então a qualidade e o padrão do pensamento que eu tenho, do sentimento, da emoção e o comportamento que eu nutro, né? que eu emito? O que determina isso? Tá, fica para mim essa pergunta? A resposta que eu quero fazer um adendo. No... Pode, tranquilo. Então vamos lá, gente. Conscientemente, o que nós conhecemos da nossa consciência é uma pequena parte do nosso sistema, né? Então, assim, a gente coloca muita força, muito foco no que eu quero, só que a lei da atração ela é uma consequência dessas outras leis, né, Adriano? Que, por exemplo, uma das coisas que eu quero comentar do que você disse, que é de nós estarmos todos conectados e o que eu emano volta, né? Então, esse é um princípio bem importante, porque se eu consigo vibrar com a alegria, com a prosperidade, com o sucesso do meu colega, eu vibro o sucesso. Para minha mente né? Então eu já consigo me conectar e eu consigo receber isso também. E naturalmente eu vou emanar e vou trazer para perto de mim todas essas sensações, né? E pessoas que também vão colaborar e alimentar esse ciclo do que eu estou vibrando predominantemente. Então, claro que é cuidar da nossa energia, né? Não é só sentir isso e daqui a pouco eu vou me alimentar de outras coisas negativas ou assistir programas que baixam a minha vibração. E nesse sentido, quando a pessoa não está conectada com as leis, muitas vezes ela começa a vibrar, por exemplo, a inveja, né? Eu não tenho, eu acho que eu não tenho sorte, para mim não vai dar. Então ela já vibra a falta, né? Então ela continua alimentando ou criando algo, né, um sistema de crença de falta, e até uma coisa que o Adriano também quer comentar, que a gente, aqui, né, na nossa região, nós temos origem, né, de pessoas que vieram da guerra, que precisavam guardar, com medo de faltar, e muitas vezes não precisa de você ter convivido e nem vindo desse país, mas os seus ancestrais e o ambiente que nós vivemos, nós somos... É como se a gente estivesse dentro de uma nuvem, a gente também está respirando isso, né? Que são crenças, padrões de pensamento da consciência coletiva, que foram importantes naquele período, né? Foi importante guardar, foi importante o medo da falta, porque aquilo aconteceu, né? E pro nosso sistema, isso quer dizer que aquilo foi tão importante que nos deixou vivos aqui. Aquilo fez parte da nossa origem. Só que nós estamos agora em 2020 e isso não é mais necessário. Então, muitas vezes a pessoa fica nesse coitadismo e quando nós vamos trabalhar a lei da atração, é bem importante a gente saber que nós não podemos ficar no sentimento da vítima, né? Porque o vitimismo está sempre vibrando a falta. Sempre o outro tem e eu não... O outro tem saúde, eu sou coitadinho, o outro tem tudo, eu não tenho nada, os outros têm namorados e eu não consigo nunca ter um namorado legal ou simplesmente não tenho. Então, esse sentimento da autopiedade, só baixo, não vai colaborar, até por conta da lei da ação, né? Não é só eu colocar o pensamento, o sentimento, ou ficar falando, se eu não coloco atitude nisso, se eu não me cuido, como é que eu vou ter amor se eu não vibro amor? Então, a gente precisa estar trabalhando, por exemplo, o que a gente está vendo que está acontecendo. Por exemplo, a gente até vai citar alguns casos bem rápidos, né?
uma das coisas que o Adriano colocou ali, que é muito comum na clínica, que o dinheiro não para na minha mão. Então, muitas vezes pode ter sido... tem famílias que, por conta do dinheiro, brigam muito. Ou o pai briga sempre com a mãe, ou a mãe briga com o pai, os irmãos brigam pelo dinheiro, ou é uma empresa familiar e todo mundo briga pelo dinheiro porque é o pai ou a mãe que está no centro, é o detentor, e fica aquele ciúminho. E aí o filho que está vendo isso começa a relacionar que o dinheiro cria conflito. Eu não quero conflito. Que é assim, a interpretação, né, de tanto que aquilo começa a acontecer, vira um link. Dinheiro, conflito, né? Se eu tiver dinheiro na minha família, eu vou ter conflito, e daí isso é uma coisa que eu não quero. É inconsciente. Só que a gente começa a fazer essa volta na clínica, e o cliente fecha os olhos, ele começa a ter esses insights, a gente vai desfazendo todo esse emaranhado e essas repetições que vão acontecendo. Então, o nosso sistema, ele procura nos proteger através de crenças que vão nos sabotando. Você quer comentar algo nesse sentido, Adriano? Nossa, eu tô aqui ansioso, porque você falou exatamente, ó, e não tem nada combinado aqui, tá? E não tem script, tá? Você falou exatamente o caso de um cliente meu. Exato, parece que a frase que você conhecia. Então, preservando, né? O cliente eu contava a historinha real, assim, mas com personagens diferentes. Então, o que aconteceu? É justamente isso, cara, o dinheiro foge da minha mão. Ele some, eu não consigo, as minhas contas estão sempre saindo. E aí o que acontece? Eu tinha um evento lá no estado de Goiás, que o meu patrão, deixei tudo certo, paguei tudo, ajeitei diárias, fiz tudo, tá tudo lá no meu cartão, tá tudo certo. Aí hoje eu recebi a notícia que não vão pagar mais nada disso para mim. Entende o que é a pessoa, o dinheiro fugir, como o dinheiro foge sem seu controle, só que você não sabe o que está acontecendo no fundo. Aí o que aconteceu? Mas então, eu falei para não era aquele tema do dia, sabe? Mas quando o cliente entrou assim, já falando, cara, eu tô com problema, disse, então é isso que nós vamos tratar. Vamos ver o que é que está te incomodando hoje, tá? Então o que acontece? Aí ela contando a história dela, exatamente isso, ó, aconteceu isso. Aí, então vamos lá, vamos trabalhar. E quando ela foi ver, ela começou a ver, e ela diz assim, viu o pai e a mãe dela, que a vida inteira brigaram, tiveram conflitos no casamento por causa do dinheiro. Então, o que aconteceu? Ela, como criança, adquiriu dinheiro, e aí você presta atenção, dinheiro só traz desgraça. Não foi conflito, mas a crença que ela tinha que dinheiro só traz desgraça. Nós resolvemos, trocamos, retiramos esse programa do inconsciente dela, né, do todo o organismo da mente. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, ela abriu o computador, tinha um e-mail do patrão dela dizendo que já estava tudo certo, que eles iam pagar tudo para ela. Segunda-feira. Deu 3 dias e o problema dela foi resolvido. Por quê? Porque ela parou de ter dentro dela aquela energia dizendo que dinheiro é desgraça. Dinheiro só traz conflito. Então, quando ela parou de emitir, o universo mandou de volta. Agora você está em paz com o dinheiro. Quem quer conflito, quem quer desgraça? Desculpe te interromper, mas eu não podia perder essa chance. Isso é muito comum, foi muito legal que você tenha falado, realmente a gente não combinou. E de falar, os casos é o que vai saindo lá, que vai vindo pra gente, tem tanto caso, né? É dia a dia, né? Exatamente. E outras coisas também que a gente tem pegado por último, até achei legal a gente trabalhar, por exemplo, sobre manifestação, sobre a lei da atração. Muitos pais, né, falam assim, casal que quer ter filho, às vezes não consegue ter filho e não sabe por quê. E é muito interessante porque, assim, as mesmas crenças que nós herdamos, elas atuam em nós como se fossem nossas, mesmo inconscientemente. Então, por exemplo, teve um caso até que a gente tem conversado, e é comum, de que a mãe, antes de ter essa nossa cliente, ela abortou, né? E essa informação fica no útero e fica na mãe, né? Então, mesmo que a criança não saiba, e muita gente descobre em regressão isso, né? Ou quando a gente está fazendo Theta Healing, e em outras técnicas isso também deve ter maneira de aparecer. Então, esse serzinho cresce, se desenvolve,
E de repente, quando se casa ou quando deseja ter um filho, não consegue. Inclusive, o corpo, né, rejeita, ou às vezes começa a abortar espontaneamente, não sabe por quê, que é uma mãe abortiva, não tem nenhum problema, tá tudo bem. E aí, quando a gente vai fazer a volta lá na clínica, de onde isso vem, qual é a origem, muitas vezes, essa pessoa que nunca abortou, ela tem medo de abortar. Ela sente que vai fazer mal pro filho, e não foi ela que fez isso, mas ela herdou essa crença. Então, assim, olha como que isso impede a manifestação. Ou ainda, muitas vezes, assim, viu que o pai deixou a mãe de lado depois que a mãe começou a cuidar mais do filho, porque a mãe ficou mais atarefada, estava dando mamar, e aí ficou aquela crença assim. É inconsciente, porque a gente, criança, só absorveu e não criticou, né? Mas a gente viu, a criança sente, né, o que está acontecendo. Então, assim, se eu tiver um filho, de repente meu marido vai se afastar de mim. Porque virou uma crença que reverberou nesse momento, e muitas vezes, não sei como que é pra você, Adriano, mas na clínica, a hora que a pessoa verbaliza aquilo, até ela leva um susto. Fala, nossa, sim, meu Deus, não acredito não, porque isso. É tão, digamos assim, isso é tão real, porque quando a pessoa vem à tona, ela mesma se dá por conta. Ela mostra na face, ela se emociona, porque assim, o corpo dela está dizendo, aí, é isso aí que a gente precisa mudar, entendeu? Porque eu acho que eu comentei lá em Passar Mas Vale, o nosso organismo ele tem uma inteligência chamada inteligência inata, que cada célula tem a sua inteligência. Então a gente, inclusive, é a forma que a gente usa para fazer testes de crença, né? A gente conversa com o corpo da pessoa, a pessoa não está ali participando, o corpo está entregando ela, né? Está dizendo sim, não, entendeu? Porque todas as nossas células contêm todas as informações da nossa vida. Então, quando ela chega no ponto, né, que é o ponto-chave, a pessoa, digamos assim, ou ela se emociona, ou ela cai na realidade, nossa, era isso mesmo. E é isso que a gente precisa, que a gente caia na real, né, consiga, de certo modo, entender o que aconteceu. Né? Então, com isso, a gente consegue virar a página, porque precisa virar essa página. Perfeito. Uma crença adquirida numa situação que você falou, nós estamos aqui hoje, talvez por as crenças que nossos antepassados tiveram, se eles não tivessem aquela tenho que guardar, a gente não estaria aqui. Então nós somos gratos, gratidão. Né? Mas hoje eu não posso ir na minha despensa e estar lá abarrotado de coisa. Aí eu olho e escuto, eu nunca passei necessidade, nunca passei dificuldade. Por que eu acumulo as coisas? Né? Aí você lá vai investigar, não foi ele só recebeu esse programa. E dentro da vida atual, o que acontece? Acontece algum gatilho na vida dele que abre a caixinha, que a gente fala, né? Abre a caixa preta, e da caixa preta salta um programinha específico daquilo ali. A partir dali ele passa a se comportar, a agir, a criar uma situação em torno dele com determinada característica que ele não consegue compreender de onde vem isso. Né? Exatamente. Exato. E o grande trabalho é esse, né, que o Adriano está falando, que é quando o nosso cliente chega e ele tem um insight, ou ele tem a catarse, porque muitas vezes isso vem com emoção, né, nem toda crença é criada com a emoção, às vezes é por repetição, mas muitas crenças são fortalecidas e elas, conforme vão se repetindo, vai criando aquela carga emocional que reforça aquilo, né. A gente precisa, não é só assim, eu vou trocar isso, eu preciso entender qual é o propósito disso na minha vida, né, ser grato porque eu aprendi isso, porque isso foi importante lá atrás, e se tiver algum ressentimento, algum medo, alguma mágoa, algum remorso, tudo nós precisamos trabalhar o que está alimentando esse sistema, né, e também a questão dos benefícios secundários que podem haver com isso, porque muitas vezes, assim, a pessoa... Ela pode, por exemplo, se conectar, vamos supor um acumulador, né, Adriano, que você comentou aí. Aí você colocou a dispensa, né? E tem gente que traz isso e acumula outras coisas, na verdade, tentando se conectar com essa energia. Às vezes é o modo como ela sente que se conecta com o pai. E daí a gente não consegue tirar a crença se a gente não entender que, além daquilo, ela está se conectando, sentindo e honrando o pai. Então, a gente precisa ensinar que ela pode honrar esse pai de uma maneira mais
apropriada para o momento presente, né? Que ela pode se conectar de uma outra maneira mais saudável, mais harmoniosa, mais condizente com o momento presente, sem ter que estar repetindo padrões que não fazem sentido no momento agora. Então, são processos de ressignificação e muitas vezes trabalho envolvendo, por exemplo, perdão, porque tem muita crença de vingança, né? De ressentimento. Esses dias eu tive um cliente que ele foi... a família perdeu os bens por um conflito, né? De família, inclusive, e a família dele ficou pobre. E ele foi envergonhado na sala, porque disse que naquela época cada aluno tinha que levantar e falar quantos cômodos tinha em casa e se o banheiro era dentro de casa. E ele mudou de patamar, né? Ele tinha tudo dentro de casa, de repente nem o banheiro tinha dentro de casa. E se sentiu envergonhado, inferiorizado. E desde aquela época de criança, a vida dele é se vingar das pessoas que têm dinheiro, né? É tentar provar para os outros que ele vai ter dinheiro a qualquer custo. E aquilo, gente, é uma crença assim, que foi formada em um episódio da vida, né? E aquilo minou os relacionamentos amorosos dele. Aquilo minou a relação dele com as pessoas de forma... que ele fosse uma pessoa mais tranquila de lidar, ele se tornou uma pessoa assim, que as pessoas veem ele como uma pessoa agressiva, né? E esse tipo de história é muito comum, por causa de briga de família, de posse, de dinheiro, disso, daquilo, de injustiça. Independente se foi realidade ou não, é a interpretação do seu cliente, de nós, né? Isso também acontece com a gente de outras maneiras, com outras situações. E aquilo, esse programa, ele fica indo na vida da pessoa, e a pessoa começa a ter raiva do dinheiro. E aí ela não consegue ter o dinheiro. Porque ela acha que quem tem dinheiro é mal, né? E pode fazer mal para alguém. É uma crença. Exato. Exatamente. E é muito bacana a gente frisar assim, ó, que já está dando para perceber, pessoal, que cada caso é um caso. As terapias integrativas, a maioria tem essa característica, é um tratamento personalizado. Então, por mais que a pessoa traga o mesmo problema inicial, tá? A razão pela qual ela está mantendo aquela realidade com ela é diferente, né? Por exemplo, como você comentou ali, a questão de honrar o pai, né? Eu tinha um cliente que ele veio, cara, eu preciso ver essa questão de infidelidade, eu não consigo, eu quero muito um relacionamento, mas eu não consigo ser fiel. Tá? Aí, dentro da técnica, a gente chegou lá que, quando pequeno, ele via que o pai traía. Então, dentro das várias técnicas, né, que a gente vai avaliando, vão surgindo informações, verdades, crenças no meio, até a gente achar a crença que é a raiz. Então, uma delas no meio era ser bom e fiel é ser fraco. Entendeu? Se eu for bom e fiel, eu sou fraco. Porque meu pai era militar, meu pai era forte, militar, homem. Entendeu? E o meu pai traía minha mãe. Então, se eu não for assim, eu sou fraco. Entendeu? E aí, claro, aí andamos mais um pouquinho, chegamos na crença raiz, que ele chegou a afirmar, eu sou o mal. Pô, isso é forte demais. Eu sou o mal. Entendeu? Então, tudo isso, todas essas questões que ele trazia estavam ancoradas nessa crença chamada eu sou o mal. Tem a ver com honrar o pai, como você comentou. Né? Então, assim, e isso nos traz para que a gente consiga, como pais, né, para quem quer ser pai, para quem é pai novo, né, que nós somos os verdadeiros engenheiros genéticos. Eu gosto dessa expressão porque quem falou isso não fui eu, tá? Foi Bruce Lipton, que é um grande biólogo que está conseguindo comprovar cientificamente, né, pelos métodos convencionais, que cada célula do nosso corpo reage da mesma forma que o corpo inteiro num mecanismo de luta ou fuga. E que a nossa genética, como se pensava no início do projeto Genoma, que nós éramos genes, o que estava sacramentado no gene, ó, você é isso e pronto, essa é a sentença, você vai ser assim a vida toda. Eles conseguiram provar, disse, gente, está tudo errado. A nossa genética é programável.
E aí que vem o grande trunfo. E ela é programável pelo sistema de crenças que a gente tem e o padrão de pensamento que nós nutrimos. Isso altera os genes, a sequência genética que vai se manifestar no ser. Então, por exemplo, se eu pretendo ter um filho, eu tenho, obviamente, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, mas procurar trabalhar aquelas crenças que eu tenho, porque elas vão passar para ele, para os filhos. Então, por isso que ele diz que pais são os verdadeiros engenheiros genéticos do futuro, né, com essa informação. Então, porque tratando-se das suas crenças, o que está vindo aí, né, como herdeiro, já está vindo livre dessas crenças, porque você não vai passar para ele. Né? Então, um exemplo muito bacana que eu peguei outro dia na clínica, e isso é legal comentar, porque para o pessoal entender que existe, a gente trabalha com hipnose, trabalha com Theta Healing, a Dani trabalha com barras, né, de Axis, eu trabalho com nova medicina germânica, a diestesia. Então, as técnicas, elas são integradas de forma a encontrar a melhor solução para o cliente para que seja mais rápido, né? Que nossa proposta é fazer um tratamento rápido, né? Comparado aos sistemas convencionais, porque a gente procura ir na causa do problema e não no sintoma. O que acontece? Dentro da técnica da hipnose, a gente tem uma ferramenta em que a gente leva a pessoa para ver um pouco, dar uma espiadinha no futuro. Para nós, terapeutas, é uma maravilha. Por quê? Porque a gente consegue ver se o tratamento que a gente está fazendo para ela vai ter o resultado que a gente está esperando, que ela está esperando. Né? Que é uma progressão que a gente fala. Então, dentro das várias progressões que eu fiz com ela, uma progressão que ela queria eliminar peso, naquela hora ela disse, Adriano, tudo o restante, cara, você me falou, eu vi todas as situações. Né? Criei a minha realidade. Mas naquela hora que você falou do eliminar peso, ficou tudo escuro, tudo preto. Estava tudo preto, não vi nada. Digo, me veio na hora insight. Tem crença aí. Essa crença não está permitindo com que você consiga eliminar esse peso. Vamos fazer uma outra sessão. Na próxima sessão nós trabalhamos em Theta Healing e fomos atrás. Então, qual que foi a história dela? Ela teve uma irmã que sofreu por um período longo com câncer, tá? E dentro da história dela, nos últimos momentos da irmã, que ela viu a irmã ficando magra, deu para entender, né? Magra, e aí a irmã ainda reforçou para ela, assim, numa conversa nos últimos momentos, assim, ó, olhe para mim, nunca emagreça. E ela comprou aquela informação. Ela comprou aquela verdade. Então, o que ela comprou para ela, a crença que ela tinha lá? Se eu emagrecer, eu vou ficar doente. E quem quer ficar doente? Esse era o caso específico dela. Não é que todas as pessoas que têm problema com dificuldade para eliminar peso têm essa, cada uma é uma. Então, nesse momento que a gente mudou, fez, né, o que você quer saber, como é ter saúde, mesmo emagrecendo e tudo, né, a gente fez as trocas. Na outra sessão, nós fizemos novamente hipnose com a progressão. Ela se viu entrando no espelho, no vestidão azul que ela queria, na formatura do parente que ela queria. Entendeu? Para a mulher, se entrar no vestido, não tem valor, né? Super, super. Ou seja, aquilo lá estava travando. E ela conseguiu se ver lá na frente. E aquilo aconteceu na vida dela. Passaram-se uns meses, ela foi de fato à formatura e aquilo estava lá. É muito bacana isso. Que delícia tudo isso. Gente do céu, o nosso tempo está quase acabando. Então vamos agora falar um pouco sobre como que nós trabalhamos isso de forma positiva, né? O Adriano até comentou, eu adorei você ter falado da progressão. E também a gente consegue testar isso no Theta Healing através da manifestação, né? Isso. Então, assim, o Adriano já colocou ali leis do universo. Tem pessoas que, intuitivamente, elas vão fluindo com a lei. E as coisas fluem para ela. Ela traz mais crenças de merecimento. Tem merecimento, né, Adriano? Merecimento. E em que ela pode usufruir sem culpa, porque muitas pessoas têm culpa de ter coisas, que é algo para se trabalhar, né, gente? Tem muitas técnicas, tá? A gente trabalha com algumas técnicas, mas existem outras. Então, a gente sempre fala, por exemplo, no Theta Healing, que é seguro, que é permitido, né? O que é seguro? Quando eu tiver tudo que eu quero, vai ser tranquilo?
Como eu me vejo? Como as pessoas vão se relacionar comigo? Então, essas são as perguntas para você ver se você tem bloqueio, né? Eu me vejo. Será que eu tô magra e linda e maravilhosa? Como estão os meus amigos comigo? Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Como estamos eu e meu marido? Ai, meu Deus, não, ele começou a ter crise de ciúme. Ah, ou seja, já vai ser um bloqueio, né? Ah, precisa eliminar o bloqueio. Preciso eliminar o bloqueio. Então, assim, a gente sempre vai fazendo essas perguntas. É seguro? É permitido? É possível, né? Então, muitas vezes a pessoa tem crença de que é impossível. Por exemplo, é impossível curar o câncer. Tem gente que tem essa crença. E aí, a hora que ela souber da notícia, o corpo dela já se entregou. Porque ela tinha um padrão de pensamento de que é impossível, de que é incurável. Aí a gente precisa transformar que é possível, né? Não, para mim não é possível eu ter um bom namorado. Por quê? Ah, porque quando eu era criança, minha mãe falou que eu nunca ia dar certo com ninguém, porque eu sou muito difícil. Sei lá, tem coisas assim, né, na clínica, entre outras coisas. Então a gente sempre vai vendo, quando a gente entra em contato, sente isso, né, ou pergunta para o corpo, ou faz o teste energético, é seguro, é permitido, é possível, você é merecedora, né, que além de crenças, a pessoa precisa estar trabalhando para isso acontecer também, gente, porque manifestação, que é a criação da realidade, é eu também estar nesse caminho, não é ficar esperando cair do céu, né? Então, é um a lei de caminho... ação lá, né? É agir. Exatamente. É um caminho para vencedores. Então, claro, você pode usar de afirmações, você pode trabalhar com várias técnicas, você pode sentir o sentimento de gratidão antecipado, já sentindo em todas as células do seu corpo, agradecendo que aquilo já é seu. Isso é muito importante. A gente usa isso em toda e qualquer técnica, né, Adriano? De criação de realidade. Pode comentar. Justamente, se a gente sair hoje daqui, com essa informação aqui agora, bem digerida, nossa, é uma maravilha. Qual é? Tudo o que nós desejamos, tudo o que você possa imaginar, já existe no universo. Qual é o desafio? É nós nos sintonizarmos, nos alinharmos com isso. E a partir daí isso é manifestado. Perfeito. Né? Então, no momento, vamos assim, se a criação, o criador, ou o que quer que seja, é onipotente, onipresente, onisciente, tudo que a gente possa imaginar já está no sistema. Né? Então, basta que a gente se alinhe com isso. Né? No momento que você se alinha, aquilo se materializa na sua vida. Né? E no momento que a gente consegue, então, entender de que nas minhas mãos, se teve o problema, nas minhas mãos está a solução. Tá? Cada um tem o seu caminho. Como a Dani comentou, procurar seguir o fluxo, entender, existe uma outra lei que a gente não comentou, mas entender que a vida é feita de ciclos. O universo é cíclico, é sincrônico. Então, quer dizer, por quê? Para que a gente consiga ver, se agora não está legal, amanhã vai passar, alguns estão usando muito, vai passar, mas não com esse contexto, mas de que é ciclo. E no momento em que nós estamos no ciclo de abundância, que é a hora que a gente mais despende, né? Era a hora da gente poupar energia, poupar dinheiro, poupar o que for que você está querendo. Porque na hora que você não tem, vai poupar o quê? Se você não tem mais. Né? Então, entendendo a natureza cíclica de tudo, a gente consegue não se desesperar quando as coisas não estão indo muito bem. Né? E procurar qualquer tipo de ajuda, um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, uma ajuda profissional, psicólogo, terapeuta, né? O que você acha? Coach, né? PNL, cada um se adapta da melhor forma. Né? Então, assim, nós estamos aqui puxando o braço só para o nosso sábio, porque as pessoas se adaptam, cada uma tem um perfil, se adapta a outras técnicas também. Né? Importante é que a pessoa saiba que está na mão dela o poder.
Tá? O poder de fazer o que quer, óbvio, da melhor maneira, maneira elevada, com respeito, respeitando os seus limites. Isso são tudo questões que a gente coloca, né, na terapia. Sim. Com o aprendizado, né, de que maneira isso está me servindo. E muitas vezes, quando nós vamos trabalhar a manifestação da realidade, isso exige muito um desapego das crenças antigas. Muitas vezes isso exige que nós estejamos trabalhando crenças da nossa família, e quando a gente cura nós, a gente também torna isso disponível para as pessoas que estão ligadas com a gente. É muito comum quando a gente começa a tratar uma pessoa da família e outras pessoas começam a buscar caminhos, às vezes com a gente, às vezes em outros lugares, mas o mais importante é que estão se alinhando. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, tá? Para mim travou aqui as perguntas, não tô vendo, mas vocês podem deixar aí, depois a gente pode responder no celular, ou vocês podem mandar no WhatsApp. Isso deu uma Então, travadinha. assim, deu uma travadinha aqui as perguntas. Então, pessoal, tudo está em nossas mãos, né? E sempre quando alguma coisa está acontecendo da maneira diferente do que a gente gostaria que fosse, por mais que pareça que a gente está obedecendo ali, por que será que eu estou criando isso? E parece que é uma pergunta forte, né? Porque às vezes é uma coisa muito péssima. Às vezes é uma separação, às vezes é uma traição, às vezes é uma pessoa que descumpriu algo com você. Você fala, gente, mas como que eu posso ser responsável por isso? E muitas vezes o que nos incomoda no outro, de alguma maneira, está refletindo algo de nós. Né? Algum ressentimento antigo, alguma atitude minha que eu fiz e que eu não resolvi lá atrás. Então, tudo sempre diz respeito a nós. Por que eu estou me conectando com essa energia? E aí sim, quando eu me pergunto e eu começo a me trabalhar e trazer a responsabilidade para mim, eu começo a dirigir a minha realidade. Né? Nós colocamos alguns caminhos aqui e nada impede você de se trabalhar. Entretanto, exige sim uma introspecção, um não julgamento muito grande, de que você entrar em contato com verdades interiores é bem mais difícil, mas não é impossível, porque a gente tem sistema de defesa. Né? E às vezes até na sessão, né, Adriana? A gente às vezes quer argumentar, você quer defender, você nem percebe que você está fazendo isso. Você quer fugir do assunto. Então, é melhor quando alguém te trabalha. Mas é possível que você tenha insights. Nossa, realmente, depois que eu escutei a live, esses dias, Adriana, teve um cliente que me mandou um relatóriozinho que ele foi tendo insights durante a live. Isso é legal. E você pode trabalhar com seu terapeuta. Se você está assistindo a gente, mas você já tem um terapeuta, né? O importante é que isso tenha trazido uma mensagem para o teu coração, né? Onde você estiver. Que a gente está tendo pessoas de fora aqui. Então, gente, tudo está nas nossas mãos. Da mesma forma como a gente criou, a gente pode descriar. Sempre que a gente procurar colocar responsabilidade no outro, a gente trazer para nós qual é a nossa parte, de que maneira a gente está se conectando com isso, né? E começar a vibrar ao contrário, gente. Se trabalhe e comece a vibrar a gratidão. Né? Comece a se conectar com energias que vão alimentando o seu sonho. Todos os dias. Não coloque ansiedade. Né? Se colocou energia, solta para o universo. Se você coloca ansiedade, trava. Né? Porque aí, quando você coloca ansiedade, mas será? Você colocou a dúvida. Colocou a dúvida, parou o processo. Parou o processo. Exato. Então você se desconectou da gratidão e da certeza. Pode comentar. Não, então, assim, para a gente lembrar daquele exercício, deixar um tema de casa para o pessoal, né? Legal. E aí, antes disso, fazer um comentário quando você falou de... Quando você está... A Cristina Cairo fala uma coisa muito legal, que eu acho, né? Quando você está criticando algo no outro, tá? Procure parar um pouco e olhar para dentro de si se aquilo que você está criticando no outro não é você que tem que trabalhar. Porque o que acontece? Segundo os estudos dela, ela comenta exatamente o seguinte: é o meu inconsciente gritando lá dentro assim, como tu ousas me deixar nu, me mostrar assim, me expor? Eu é que sou assim. Entendeu? Exatamente. O teu inconsciente gritando, aí você briga com o outro por causa daquela característica X, Y, Z, qual for. Então dá uma parada e olha, será que não é eu mesmo que preciso trabalhar isso? Porque na clínica é isso que eu te falo. Então, às vezes, a pessoa não sabe muito qual é a pessoa que você mais odeia. Ou você não gosta, você desaprova. Falando, por quê? Por causa disso, disso, disso. Ah, tá, então vamos trabalhar isso. Não sei. Porque exatamente. É por aí que é isso que a gente precisa trabalhar. Tá?
Dani, passa o teminha de casa, você controla o tempo aí, tá? Eu, da minha parte aqui, eu quero agradecer profundamente essa oportunidade. Peço desculpa pela vozinha nasalada, um resfriadinho aí de última hora, tá? Um beijão para todo mundo, gratidão por todo mundo. Esperamos ter colaborado com vocês. Perguntas, tem nosso Instagram, nosso WhatsApp, tá? Façam, a gente tem o maior prazer em ajudar onde quer que estejam. Tá? A gente, se souber de alguém da região, pode procurar uma forma de indicação ou até um caminho, né, orientá-los. Esse é o nosso propósito aqui hoje, tá? Beijão. Gratidão, Adriano. Quero comentar um pouquinho do que você trouxe ali, que ainda vai dar tempo. E isso que você colocou, Adriano, é bem importante, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. Por exemplo, isso que me incomodou no outro, pode ser algo que não que eu exerça isso, mas, por exemplo, eu me incomodo porque fulano maltratou ciclano na minha frente, eu não aceito isso. Quanto disso eu preciso trabalhar em mim? Será que eu não tenho ressentimento de alguém lá atrás? Será que, sei lá, não viu meu avô maltratando a minha avó daquela maneira, agora eu tô me ressentindo dessa pessoa de hoje, mas eu não perdoei aquela pessoa lá atrás? Será que eu, em momentos de descontrole, já não fiz isso, nem que seja uma vez com alguém, e eu me arrependo, de repente nem eu me perdoei? Será que quando eu julgo, eu já desenvolvi todas as virtudes opostas do que, né, diferente dessa pessoa? Será que eu desenvolvi amorosidade, tolerância, paciência na medida certa, compaixão, compreensão e tudo que é necessário? Então, e detalhe, quando a gente vai alimentando muito nosso sistema de ressentimento, rejeição, remorso, medos, isso trava a nossa capacidade de manifestar aquilo que a gente quer da melhor maneira. A gente sempre manifesta, só que daí a gente vai manifestar o pior. Então, a tarefinha é isso, gente. Como que eu me percebo? O que eu mais vibro? O que é o que eu mais vibro? Quais são as frases que eu mais falo? Ou que eu mais penso, né? E pode ser algo bom, gente. Crença nem sempre é ruim. A gente estava falando sobre crença limitante, né, Adriana? Isso. As crenças criam a nossa realidade de maneira positiva ou negativa. Depende de como isso te serve no momento. Pode ser que uma crença seja boa hoje, mas depois da manhã ela não seja mais. Então, para a gente se observando, nossa, eu tô vibrando isso. E cada insight que você tiver, você anotar isso também, né? E perguntar para você mesmo, para que isso está me servindo? Será que tem algo para resolver aqui? O que eu estou aprendendo com isso? Né? E como que eu posso trocar isso aqui pelo quê? O que me torna mais elevado, melhor para mim, para a sociedade que eu vivo hoje? Né? E é tão interessante que quando a gente faz esse trabalho, né, Adriana, de uma forma em que a gente já tornou tudo possível, seguro, permitido, né, e eu posso viver com isso todos os dias da minha vida, a realidade se manifesta, aquilo que eu quero, muito facilmente. O universo tem tudo em abundância. E a gente começa a receber de diversas fontes. Então, assim, entrega para o universo, ele vai te mandar. Você não sabe como que vai vir, né? Claro que quando você faz um trabalho mais direcionado, você consegue trazer mais elementos de uma forma mais assertiva. Mas o mais fato rápido, é, né, que vem. Então, gente, essa é a tarefinha que a gente deixa para vocês, né? Para vocês se trabalharem. A gente está aqui, mas temos também muitos terapeutas na nossa região, na sua cidade. E gratidão para todos que estiveram aqui, né? Gratidão, Adriano, por ter aceitado esse convite, né? Gratidão, meu amor, que está aqui dando auxílio para gente. Ele está aqui, falta 2 minutos. Gratidão a todos os nossos clientes, todos os nossos espectadores, então, né? Meus, o Adriano. Depois. Então, temos aí, 1 minuto. Tá, então, ouvi o Rodrigo aqui também, muito obrigado, Rodrigo, por comparecer, o apoio, né, todo mundo. Mas assim, ó, de tudo isso que a gente falou, né, é muito bacana, e agora você comentou uma questão de viver como humanidade, como cidadão do universo, vamos usar essa expressão, lá naquela lei que nós estamos todos conectados, entendeu? Então, quando nós estamos nos trabalhando, nós estamos colaborando para o todo. E se eu, com os meus programas, eu crio a minha realidade, então quer dizer que essa realidade que hoje se apresenta a nível planetário é criação da coletividade. Entendeu? Então, tudo que está se manifestando hoje, seja bom, seja ruim, é criação da soma de todas essas consciências.
Então a pergunta é qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade nisso? Né? O teminha de casa é muito bacana, tá? Uhum. Se E o que que quiser eu posso apoio, a fazer gente para está mudar? aí. Isso. Então vamos vibrar amor, gente, pra gente contrapor tudo isso que tem vindo. Oração, cântico, o que vocês sentirem que vai elevar a vibração do planeta. 7 Exatamente. segundos, gente, vai cortar. Adriano, um beijo. Beijo.